Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Lucas, do Instituto Santa Terezinha. Vamos lá começar? E aí, crianças, hoje estamos começando com um novo assunto, né? Mas que tem muito a ver com o assunto anterior, forças, ok? Vamos falar então sobre máquinas simples. E com certeza você já deve ter utilizado, ou já deve ter visto um instrumento como esse, né? Um abridor de garrafa, um abridor de lata, tem dois aqui, né? De garrafa e de lata, ok? Você já deve ter visto também, ou já deve ter brincado com uma gangorra. Mas o que a gangorra tem a ver com a tesoura? Tem a ver? E você, por um acaso, já utilizou uma faca? Já, né? Para cortar legumes, carnes, frutas, né? Vamos lá. Você provavelmente já deve ter visto um machado. Esse aqui, né, um modelo meio medieval, mas os machados ainda são utilizados até hoje, ok? Você provavelmente já utilizou um alicate e você já viu um parafuso? Você já manuseou um parafuso? O que todos esses instrumentos que a gente acabou de ver aqui têm a ver em comum? O que eles têm em comum, né? Tem que todos eles são máquinas simples. Não só eles, como pás, pé de cabra, martelos, varais de roupa, guindaste. Eu não coloquei o guindaste, que era para ter colocado. Guindaste, portões, moinhos, todos eles estão presentes nas nossas vidas de forma indireta ou diretamente, ok? Elas são muito utilizadas, as máquinas simples, elas são muito utilizadas, né, no nosso cotidiano, e elas cumprem uma função de servir, né, como base para outras máquinas ou para outros usos, ok? Basicamente, as máquinas simples, elas são capazes, elas vêm para alterar forças, né? Elas alteram forças ou de repente elas podem mudar o sentido dessas forças. Mas querendo ou não, elas acabam relacionando o conceito força com o seu uso, ok? E uma das primeiras máquinas simples que nós vamos trabalhar hoje é a roda e o eixo, roda e eixo. Então, na verdade, meus queridos, ainda existe aí, olhem na página 19, nós temos um texto, né, que vai aí explicando sobre o achado, né, sobre as pesquisas arqueológicas que vão datar aí desde o primeiro momento sobre a roda, mas que na verdade tem historiador que contesta esse primeiro momento em relação ao achado aí da roda. Então, na verdade, nós ainda não definimos, né, ainda não foi aí definido realmente a idade de quem de quem realmente produziu aí a primeira roda, ok? Então, vocês vão ver isso nesse texto lá da página 19. Então, nas ciências, nós preferimos usar o termo roda e eixo, tá? Para denominar essa máquina simples, ok? E também, vamos falar um pouquinho sobre a roda, aqui do ladinho, roda e eixo, a tia não vai ler com vocês, mas tem também a mesma figura no livro, na página 20, e você vai olhar aí essa linha cronológica, a linha do tempo da roda, né, em relação aos seus avanços, e também vai falar também um pouquinho sobre a eficiência, né, a agilidade, a importância que essa máquina simples nos forneceu. Na verdade, muita coisa foi acelerado nesse processo por conta da construção e da invenção da roda, né? Então, a gente só tem a agradecer a esse surgimento, a essa criação,
né, dessa máquina. Mas vamos falar também de outras máquinas simples, né, que é o caso da alavanca, do plano inclinado, da rosca e da polia. Na verdade, são 5, contando com a roda e o eixo, ok? Então, vamos lá, continuando. Vamos falar um pouquinho sobre a alavanca. Então, a alavanca, crianças, ela foi pensada, o princípio da alavanca foi pensada primeiramente por Arquimedes, que foi um filósofo, né, nascido lá no ano de 287 anos antes de Cristo, né? Na época onde ele nasceu, era um ponto, fazia parte ali da Grécia. Era da Grécia? Era. E agora, na verdade, faz parte do território italiano, ok? Isso mesmo, era da Grécia. Estou confirmando aqui nos meus dados, na Grécia, e agora faz parte ali do território italiano. E aí Arquimedes, ele é considerado como matemático, filósofo, físico, engenheiro e um inventor, né? E um dos pontos dele aí está atribuída à alavanca. E ele simplesmente falou esse texto que está bem aqui em cima, essa frase, ó: dê-me um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Mas por que o Arquimedes falou isso? Por quê? O que tem de intenção, né? O que ele queria dizer quando falou esta frase? E aí, quando a gente fala em ponto de apoio, mover o mundo, a gente remete àquela imagem que está do lado. Lógico que é uma imagem fantasiosa, né? Mas olhem para essa imagem e notem que de um lado tem o mundo, tem o planeta, e o outro lado tem o Arquimedes. E abaixo ali do planeta nós vamos ter um ponto de equilíbrio, né? Um ponto de apoio, é esse ponto que ele está falando. E notem que a estrutura que ele faz ali parece mesmo uma alavanca. Aí veio o princípio da alavanca. Deixa eu voltar aqui para vocês. Para a gente poder entender melhor, eu vou colocar aqui duas figuras, por exemplo, por enquanto, né? Para que a gente possa entender aqui, mostrando imagens do nosso dia a dia. Então, quem é que nunca brincou aí de gangorra, né? Então, para eu poder entender esse princípio da alavanca, eu tenho que entender que eu tenho que ter um ponto de apoio, que é justamente esse, que está aqui no meio, ok? O ponto de apoio. E eu vou sempre também estar trabalhando com peso, nesse caso é força-peso. O peso também é denominado, chamado aí de força-peso. Mas o que o Arquimedes, deixa eu apagar aqui, ele queria dizer então, utilizando aí a gangorra. Vamos lá. Duas pessoas do mesmo peso são facilmente equilibradas, né? Se cada uma ficar de um lado da gangorra, como está acontecendo justamente nesse primeiro desenho. Então, eu tenho a menina e o menino, cada um numa extremidade da gangorra, sendo que cada um deles tem praticamente o mesmo peso. Notem que cada um também está a uma distância do eixo, ó. E como eles estão praticamente na mesma distância do eixo, esse peso ele é equilibrado. Isso porque a distância entre o ponto de apoio e a posição do assento da gangorra é igual. Logo, os pesos, a força-peso, vai estar o quê? Equilibrada. Mas isso não vai acontecer quando os pesos são diferentes. Então, notem aqui. Aqui eu tenho uma adulta, né? Uma pessoa adulta e uma criança. Então, quando eu tenho pesos diferentes que estão praticamente na mesma distância do eixo, do ponto de apoio aqui, ó, que é o meu eixo, ó, o que vai acontecer? Eu não vou ver esse equilíbrio, ok? Porém, se eu deslocar a força-peso aqui maior, ó, essa pessoa aqui, ó,
para mais próximo do ponto de apoio, para mais próximo aqui do ponto de apoio, o que que eu vou começar a perceber? Eu vou perceber, olha o meu desenho aqui, que houve um equilíbrio, ok? Ou seja, forças peso diferentes, elas podem ser equilibradas se tiverem distâncias diferentes daqui do eixo que nós estamos vendo, estamos trabalhando. Logo, utilizando o princípio da alavanca, é possível. O que eu posso concluir com este desenho? Que é possível a gente movimentar objetos maiores, com pesos maiores, com massas maiores, utilizando o princípio da alavanca, se ela está mais próximo ou mais distante do meu eixo, do meu ponto de apoio. Era isso que Arquimedes queria dizer, que ele poderia movimentar qualquer objeto, mesmo que esse objeto fosse de um peso muito maior que o peso dele, né? Ou ele poderia fazer uma força, utilizar a sua força, né? E essa força seria alterada por uma máquina simples, por um instrumento, que no caso aí é o princípio da alavanca, e devido à distância, né, que esse peso terá do apoio que ele utilizará, né, para poder movimentar esse objeto mais pesado ou não. É isso que ele estava querendo dizer. Por isso que no desenho anterior, cadê? No desenho anterior, ó, ele tem o mundo, algo, né, vamos levar aqui para a metáfora, né, algo muito gigantesco, né, algo muito pesado, mas ele conseguiria levantar se ele tivesse um ponto de apoio, né? Dei-me um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Então, ou seja, dependendo, eu utilizando as máquinas certas, os instrumentos corretos, eu sou capaz de movimentar objetos que são muito maiores do que o meu próprio peso ou do que a minha força sozinha conseguiria. Então, essa máquina auxilia esta pessoa, né, para movimentar objetos muito maiores, muito mais pesados, ok? E aí, crianças, um objeto que utiliza aí o princípio da alavanca é aqui, ó, o espremedor de batata, espremedor de limão, laranja, de alho, né? Então, notem que nós temos aqui o ponto de acesso, não vai dar para ver, tenho que fazer dessa forma. O ponto de apoio, perdão, não é acesso, o ponto de apoio aqui. E aqui são as extremidades da alavanca. Então, vamos imaginar uma batata. E a gente tem aqui, espremer essa batata, amassar a batata. Se nós fizermos isso com a mão, lógico que a força aplicada aqui é uma força considerável com as mãos. Mas quando utilizamos a máquina simples, no caso do espremedor ali de batata, nós vamos fazer força sim, ok? A força, ela sempre vai ter que existir, vai ter que ser diferente de zero. Porém, ela será auxiliada, ó. Ela será auxiliada através aumentada através daqui do ponto de apoio, beleza? Uma outra máquina simples que nós podemos também estar trabalhando é o plano inclinado. O plano inclinado nada mais é do que uma rampa, né? Forças necessárias, a força necessária para elevar um objeto pesado é menor do que a necessária para ele ser erguido diretamente. Então, vamos lá, vamos imaginar, né? Em relação às escadas. Imagina, você tem uma escada na frente, você tem que levar um objeto, né, mais pesado, né? Você teria que fazer uma força considerável, né? Agora, imagina quando você tem uma rampa, né? Então, essa força, essa força que você vai fazer, ela continua fazendo força, ok? Essa força vai ter que ser aplicada, mas de uma forma menor, ok? Então, vamos imaginar aqui, ó, esse exemplo do cadeirante, a pessoa que utiliza uma cadeira de rodas, né?
para poder se locomover. Se fosse uma escada aí na frente, nossa, seria muito difícil, muito complicado. Ela sozinha realmente não poderia. Porém, com o plano inclinado, há essa possibilidade aí, né, dessa locomoção, ok? Outra coisa que é interessante falar do plano inclinado. Não, qualquer pessoa pode fazer um plano inclinado? Qualquer rampa é acessível? Não. Existem estudos para que façam esse cálculo, né? Esse cálculo extremamente importante para que as pessoas realmente consigam adentrar, subir nessas rampas. Porque não adianta ter uma rampa e de repente ela for muito íngreme ou ela for muito estreita, né? O que é a palavra íngreme? Vamos aqui, ó. Imagina esse cadeirante ter que subir aqui, olha, quando ele chega bem aqui, a força que ele vai ter que fazer, né, um pouquinho mais, bem maior, na verdade. Agora imagine ele dobrando e pegando aqui, ó. Na verdade, existem aí a legislação brasileira, ela tem todo um parâmetro, né, para que essas rampas elas sejam construídas da melhor forma possível, né? Um outro ponto em relação ao plano inclinado que nós temos que trabalhar é aqui do outro lado, ó. Quando eu tenho dois planos inclinados juntos, né, eles formam aí o que nós chamamos de cunha, né? Está no formato de cunha. Quem são esses planos inclinados em formato de cunha? Os machados, as facas. Então, com eles é possível mudar a direção de atuação da força, fazendo ela apontar tanto para um lado quanto para outro. E a força exercida aqui, ó, a força exercida aqui, que vai tanto para um lado quanto para o outro, é dividida, né? E cortando um objeto com maior facilidade. Então, eu tenho o plano inclinado, sendo demonstrado como uma rampa, e eu também tenho o plano inclinado, ó, ele é assim. Também, quando são dois planos inclinados juntos, eles vão formar, vão ter um outro formato que nós chamamos de cunha, e que são utilizados em outros instrumentos, como faca e machado. Um outro ponto que também é plano inclinado são as roscas, na verdade. O que é a rosca? É uma série de filetes em torno de um eixo, igual aí como você está vendo um parafuso. Na realidade, ela não é nada mais do que um plano inclinado, só que o plano inclinado que a gente conhece, ele é liso, né? Nesse caso aqui, não. Esse plano inclinado, no eixo dele, ele começa a fazer filetes, ele começa a fazer voltas, ok? A rosca, como a de um parafuso, pode ser entendida como um plano inclinado que foi enrolada em um eixo. Esse formato permite que a força feita sobre a rosca, ela seja multiplicada, ok? Vamos lá. E aqui, crianças, nós temos um outro ponto, tá? Duas imagens que eu imagino que talvez para vocês sejam comuns ou que de repente não tão comuns, mas que vocês já viram, já passaram, já fizeram. E aí, de repente, a gente chega perto de um poço boca aberta. Existem vários tipos de poço, né? Tem poço boca aberta, o poço artesiano, né? E aí, nesse caso boca aberta, eu tenho duas imagens. Eu tenho uma com um balde e uma corda apenas. E eu tenho o outro onde eu tenho o balde, a corda e um ganchinho aqui em cima. Não apenas um ganchinho, eu tenho uma polia, eu tenho uma polia, eu tenho uma roldana, né? Professora, o que isso tem a ver? Para quem já buscou água, puxou água, utilizando uma roldana, percebe que é muito mais fácil, mais prático, né? Menos penoso utilizar esse segundo exemplo aqui.
Então vamos lá. No primeiro momento, você tem o balde, você jogou lá no poço e você está puxando esse balde. Então você está fazendo esse movimento, né? De baixo para cima, ok? Tá puxando. O outro movimento é você de cima para baixo. Então, vamos imaginar, se coloquem a imaginação de vocês para funcionar e o que seria mais prático? Fazer este movimento ou fazer este movimento, ok? Então, vamos falar sobre polias. As polias servem para facilitar a realização de algumas tarefas. Por exemplo, a de levantar objetos muito pesados, deslocar, mover para um lado e para o outro. A cada polia móvel colocada no sistema, a força fica reduzida pela metade. Você deve estar perguntando o que é uma polia. Polia é isso aqui, ó. Existem vários tipos. Aqui eu tenho onde vão passar 2 cordas. Nessa aqui só está passando uma. Então eu tenho vários tipos de polia, ok? Então vai servir justamente para a gente levantar objetos mais pesados, ok? E aqui eu vou utilizar esse exemplo, beleza? Nesse exemplo, crianças, notem que eu tenho 3 polias móveis e eu tenho uma polia fixa. Essa polia fixa, ela vai servir para eu mudar de direção a força que vai estar sendo aplicada aqui. Então, ela vai servir para auxiliar aí nessa mudança de direção. Já essas outras polias móveis, elas vão me ajudar para reduzir a metade o peso aqui, ó, do objeto que eu estou tentando levantar. Quer dizer, então, professora, que essas polias, elas vão diminuir o peso exato do objeto aqui? Não, esse peso do objeto aqui, ele vai continuar o mesmo. Se ele é 16N, 50N, ele continua sendo, deixa eu voltar, ele continua sendo até o final, ele continua tendo o mesmo peso. Mas quando eu utilizo a polia ou as polias, esse peso, a força que eu vou fazer para levantar este peso, tá? Ela vai ser dividida. Esse peso é como se fosse a divisão desse peso meu com a polia, né, que vai me auxiliar. Na verdade, eu vou acabar dividindo esse peso não com a polia, mas eu vou dividir com o teto. Olha aqui, ó. É o teto que vai estar me auxiliando. A polia, ela vem aqui, ó. Ela vai servir para fazer a divisão entre um peso de uma corda e outra, ok? Mas vamos colocar isso com valores. Eu acho que fica mais fácil quando a gente trabalha com valores. Vamos dizer que este peso aqui, ó, ele vale 16 newtons. Pelo celular, crianças, não fica tão perfeito, tá? É newtons aqui, ó, newtons. Deixa eu fazer um borracha. Não fica tão legal, né? 16 newtons. Vamos imaginar que esse peso tem 16 newtons. Vamos olhar também essa figura para cá, ó, nesse sentido, tá ok? Então, nós vamos trabalhar essa figura aqui, ó, usando as 3 polias, porque já é o final do meu sistema todo, ok? Então, crianças, imaginem que eu tenho essas 3 polias, né? E o meu peso aqui é 16 newtons. Quando eu utilizo essa primeira polia aqui, ó, o que vai acontecer com os meus 16 newtons? Eu vou reduzi-lo pela metade. Por quê? Porque metade é uma força para mim, eu vou estar fazendo essa força, e a outra metade, quem vai estar me ajudando aqui, ó, é o teto, ok? Então, olha lá, 16 dividido por 2 dá o quê? 8. Então, a minha força, peso aqui, ó, a força que eu estou aplicando já não é mais 16, é a metade de 16, que no caso aqui é 8. Então, eu peguei força, peso é igual ao peso
que é 16, e dividir por 2. E no final, ficou aqui, ó, 8. Só que, olha lá, era 16, continua sendo 16 newtons, né? 16 newtons. Porém, eu utilizei uma polia aqui, ó. Logo, a metade ficou para mim e a outra metade, vamos imaginar aqui, ó, o teto. Vamos imaginar uma sacola. Você foi no supermercado. E lá no supermercado, você veio com uma sacola super cheia. E aí, você quer dividir esse peso com alguém. Você fica com uma alça da sacola aqui e esse outro alguém fica com a outra alça da sacola. Vamos imaginar dessa forma, ok? Então, você está segurando uma alça e o seu coleguinha está segurando a outra alça aqui. Vocês estão dividindo o peso, beleza? Então, de 16 aqui, eu dividi por 2 e aí ficou 8. Só que eu não tenho apenas uma polia, eu tenho 3 polias. Então, vamos para a segunda. Essa segunda polia aqui, eu já não vou pegar o valor total de 16 porque eu já estou dividindo aqui com a primeira polia. Eu vou pegar o quê? O resultado da primeira divisão, que ficou 16 dividido por 2 dá 8. Então, aqui, ó, na segunda polia, eu vou pegar 8 e dividir por 2, que vai ser o quê? 4. Olha bem aqui, ó, a segunda polia significa força que é igual ao peso dividido por 4. Significa que nessa cordinha aqui onde eu estou apontando, está sendo feito 4 newtons, e nessa outra cordinha que eu estou apontando, está sendo feito mais 4 newtons. Notem que houve uma redução aí dessa força-peso, ok? Só que eu não tenho 2 polias, eu tenho 3. Então, o que eu vou fazer? Aqui, ó, onde está a segunda polia, F que é igual a P sobre 4, eu vou ter que fazer mais uma divisão, porque eu tenho mais uma polia. Então, nesse caso, vai ficar F, que é igual a P, né? Que no caso é o 4, dividido por 2. 4 dividido por 2, olha aqui, ó, dá 2. Então, essa minha polia, a última polia, significa que eu estou fazendo, está sendo feita força aqui, ó, pela primeira cordinha de 2N e a segunda cordinha de 2N, ok? Então, há uma divisão, na verdade, em relação à força que está sendo aplicada por conta das polias, beleza? E se eu utilizasse, professora, apenas uma polia fixa, eu ia reduzir essa força? Não, na verdade não. A polia fixa, na verdade, ela só vai alterar aí a direção, né, dessa força que está sendo aplicada. Notem bem aqui, ó, força F é igual ao peso. Não há nenhuma divisão, redução na força que está sendo aplicada aí, na polia fixa. Porém, nas polias móveis, essa força aplicada ela vai ser dividida pela metade.